No Acre são 7 horas mais 15 minutos. Estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sempre sua audiência, sua companhia. Eu quero registrar aqui, mostrar aqui, cadê a foto, Neto? Mostra pra gente de um telespectador que está acompanhando o Bom Dia Rio Branco. É o José Inácio da Vila Betel, que está acompanhando o Bom Dia Rio Branco. Está aí, portanto, José Inácio, obrigado por sua audiência, por sua companhia, ele que acompanha o Bom Dia Rio Branco lá na Vila Betel. Eu tenho o prazer de conversar agora, recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco, na nossa sala de bate-papo, o ex-deputado federal Márcio Bittar, do PSDB. Márcio Bittar, ele tem uma longa ficha política, podemos dizer assim, ele que já foi deputado federal por 2 mandatos, não é isso, Márcio? Deputado estadual também, foi candidato ao governo, foi derrotado a primeira vez para o Binho Marques, depois em 2014 concorreu novamente ao governo do estado, sendo derrotado pelo atual governador, que concorria à reeleição, Tião Viana, mas foi o deputado federal mais votado da história do Acre, né, Márcio? Bom dia. Bom dia. De fato, o povo acreano me deu essa honraria. Mas não só nas votações em que ganhei as eleições. Todas elas são aprendizados, né? E eu costumo dizer que ninguém entra numa eleição para perder. Mas perder ou ganhar faz parte da política. O que o homem não pode perder é o seu caráter. O homem não pode perder a sua honra. Não pode perder o amor à família. Não adianta você ganhar uma eleição e em seguida o Brasil inteiro revelar que você fez uma campanha bilionária às custas do assalto que fizeram ao Estado brasileiro, dilapidando o patrimônio público, tirando o dinheiro das pessoas mais humildes para fazer uma campanha política bilionária. Então, todo mundo entra para ganhar a eleição, né? Agora, há quem ganhe e há quem perca a eleição. Não tem como todos ganharem. Repito, o que o homem não pode perder é a sua honra. Não pode perder seu caráter. E como você disse, eu ocupei vários cargos e sou ficha limpa. Graças a Deus, não tem um processo, eu não sou processado em absolutamente nada. E isso é a forma que eu tenho de responder ao carinho do povo acreano comigo. Mas eu queria, se você me permite, eu conheço o Atos, dono do mesmo Borges, desde solteiro, há muito tempo já. Éramos solteiros. Lembro quando a Denise veio para o Acre, quando eles se casaram, que são os donos da Pão de Queijo, que anos e anos funcionou ali no centro da cidade. Hoje eles têm aquela casa onde são realizados vários espetáculos. O Maison Borges. O Maison Borges e tal. Então quero pedir a Deus, a minha família ontem e hoje tem orado. O filho dele está desaparecido, o filho deles desde ontem. Eu também sou pai, eu tenho 4 filhos. Desde ontem que eu e a Márcia estamos rezando e orando para que o pior não tenha acontecido, né? E que daqui a pouco a gente possa ter a notícia que ele apareceu. E esse rapaz, inclusive, é amigo do meu filho, do João Paulo. No carnaval, na noite, nós fomos lá, eu com a minha família, uma turma de amigos, e acabou que nos encontramos todos, fomos uma mesa dos outros. Esse rapaz estava lá com o irmão dele. Então, enfim, fica aqui meu pedido. Orações a Deus que logo, logo ele reapareça. Esperamos que apareça o mais rápido possível. Agora, Márcio, você mesmo não estando com nenhum mandato eletivo, você tem acompanhado, claro, a política do país, de modo geral. Você é contra ou é a favor da reforma da Previdência? Eu sou a favor da reforma. Veja bem, o Brasil, há uma coisa que não há contestação. O que é que não há contestação? O Brasil quebrou. O Brasil, nesses últimos 2, 3 anos, o Brasil regrediu quase 10. O PIB brasileiro, no final do ano passado, é o mesmo PIB de 2010. Então, nós estamos praticamente numa década perdida. Então, esse modelo implantado no Brasil e no Acre faliu o país. É lógico que quem produziu essa falência tenta passar uma impressão de que não são responsáveis. Mas, vamos lá, há um consenso, o Brasil quebrou. Bom, e quebrou porque as práticas governamentais fizeram isso com o país. E, basicamente, o que fizeram? Gastaram muito mais do que o que podia. Gastar muito mais do que o que arrecada. Qualquer dona de casa, qualquer chefe de família, sabe que se você gastar o seu salário na primeira semana do mês, como é que você vai alimentar a sua família, você e os seus filhos, nas outras 3 semanas? Foi isso que o país fez. Foi isso que os governos fizeram. Gastaram na primeira semana o salário do mês inteiro. Então, quebrou o Brasil. Mas a classe trabalhadora acaba dizendo que com a reforma da Previdência, o trabalhador não consegue se aposentar. Vai morrer e não se aposenta. Bom, essa é uma outra questão. As reformas estão no Congresso Nacional para serem aperfeiçoadas. Agora, veja bem, você acha que está correto
uma pessoa se aposentar aos 48 anos de idade? Quantas pessoas eu conheço do Poder Legislativo aqui do Acre que se aposentaram com menos de 50 anos de idade? Com 15 mil reais por mês, 18 mil reais por mês. Pessoas... Mas essas não seriam as aposentadorias especiais? Então, que eu sempre fui contra. E o país tem que acabar com essas aposentadorias especiais. Políticos que já são aposentados, que recebem pensão e que recebem salário de senador da República ou de deputado federal. Então, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e Legislativo está cheio de aposentadorias especiais. Então, isso precisa acabar. Quem entrou com o projeto de lei na Assembleia Legislativa, acabando com a pensão de governador no Acre, fui eu. Naquele primeiro ano, ela não foi aprovada, o deputado João Correia pegou o projeto, aperfeiçoou e no ano seguinte nós acabamos. E, infelizmente, o governo do Jorge Viana voltou com essa pensão. Assim como, por exemplo, eu concordo que a idade mínima precisa aumentar. A média das aposentadorias do Brasil no ano passado foi de 58 anos. É uma das mais baixas da América Latina. Mas não poderia aumentar a idade mínima para aposentadoria e diminuir o tempo de contribuição? Sim, pode ser. Por isso que eu estou te falando. É preciso que o Congresso aperfeiçoe. Agora, manter como está, se nada for feito, quem é que está pagando a conta? Olha só, que você me perguntou, mas o trabalhador, o mais humilde, ele não poderia... Bom, primeiro que 63%, 64% de todo o cliente da Previdência privada, da Previdência Pública no Brasil é um salário mínimo, não será afetado no seu valor. Mas veja bem, quem é que está pagando a grande conta? Me diz aí, nessa crise que o Brasil vive, todos estamos pagando conta, mas quem é que paga mais? É o empresário, é o fazendeiro, é o banqueiro ou é o assalariado? Quem é que está desempregado? Você tem hoje mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. O que é que eu estou dizendo para você? Que o que fizeram com o Brasil estourou principalmente nas costas de quem? Nas costas dos trabalhadores. Portanto, se nada fizer, é continuar com a atual crise. Então, eu, por exemplo, tenho 53 anos de idade, comecei a trabalhar aos 14. Não tenho aposentadoria, não tenho plano previdenciário, foi opção minha. Eu preferi pegar o que é meu e tentar investir em outras coisas. E nem estou pensando em parar de trabalhar. Então, a idade mínima precisa ser aumentada. É uma questão geográfica. Há poucos anos no Brasil, você tinha 5 pessoas na ativa para um aposentado. Nós estamos agora com menos de 2 na ativa para um aposentado. Essa conta não fecha. Então, por mais que... e lógico, você tem um monte de credores da Previdência, e o principal deles é o próprio Estado brasileiro, mas mesmo que todos paguem a conta, mesmo que você elimine a corrupção, mesmo assim a conta não fecha. Um fato. Agora, sabe o que eu penso sobre a Previdência Pública? Eu acho que há um vício no Brasil, na América Latina, que é de esquerda, que acha assim, que o Estado sabe o que é melhor para a sua vida. E eu não concordo com isso. Quem sabe o que é melhor para a sua vida é você. Então, por exemplo, eu sou contra a Previdência Pública compulsória. A Previdência Pública compulsória tinha que acabar. O que é a Previdência Pública compulsória? Alguém perguntou para o trabalhador, sujeito que recebe o seu salário, que vem descontado, alguém perguntou para ele se ele aceita pegar aquele desconto? Alguém perguntou a ele se ele não prefere a previdência privada ou se, ao contrário, ele não prefere pegar o que ele paga para a previdência pública mais do que o patrão paga e fazer um investimento num terreno, construir algumas salas ao longo de 20, 30 anos? O salário é do cidadão. O trabalhador, na minha opinião, ele tinha que ter o direito, porque é dele o salário. Então, ele tinha que ter o direito de receber o seu salário integral e ele resolveria se ele vai aderir ou não a uma previdência pública ou privada, é uma decisão pessoal. O Estado arranca do trabalhador, sem perguntar se ele aceita ou não aceita, faz o que quer com o dinheiro, a remuneração é a menor do mercado, além dos desfalques. As previdências, por exemplo, os fundos de pensão das estatais brasileiras, das 4 maiores, do Banco do Brasil, da Petrobras, do BNDES e dos Correios, todas, sem exceção, foram surrupiadas. Hoje, quem ainda está na ativa está pagando um plus a mais para cobrir o rombo. Então, para mim, a Previdência Pública compulsória tinha que acabar. A pessoa é livre, ele tem o direito de receber o seu ordenado. Ordenado, a palavra que meu pai usava. Antiga, né? Antiga. E ele resolve, né?
Então, assim, se nada for mudado, significa manter o país na estagnação. É o caso da reforma trabalhista. E o que acontece muito hoje na cabeça do trabalhador são várias dúvidas que ficam, falta de esclarecimento, e aí fica naquele vai e volta. Ninguém sabe o que realmente é certo e o que é errado. E sobre esse assunto está vindo aí o doutor Antônio Neto para falar dessa reforma trabalhista. Quem é o doutor Antônio Neto? É um advogado, ele é o principal assessor do deputado Rogério Marinho, que é um querido amigo. E o deputado Rogério Marinho é o relator da reforma trabalhista na Câmara Federal. Eu pedi a ele, através do ITV, que está trazendo, arcando com os custos, através do PSDB regional, presidido pelo deputado Rocha, nós estamos trazendo o principal assessor do deputado Rogério Marinho, que é o relator da reforma trabalhista, antes que eles apresentem o relatório. Portanto, ainda aberto a sugestões. Na segunda-feira, a Rosana, que preside o Sinteac, ela está cuidando de fazer um encontro dos sindicatos, inclusive dos trabalhadores rurais e sindicatos dos servidores, todos os sindicatos de trabalhadores e também rural, para uma conversa com ele. Isso às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã dessa segunda-feira, né? Dia 3. Às 5 da tarde, na Federação das Indústrias, lá do Adriano, vai ter um encontro entre as federações comercial, empresarial e a pecuária, a agropecuária, do Açoeiro e do Leandro, para conversar com esse outro setor também, as direções, não é? É uma coisa, não é assim, para uma palestra imensa, é mais uma conversa com os mais interessados, de um lado e de outro, para que, de fato, o assunto possa fluir, possa, de fato, ser conversado. E à noite, aí sim vem uma coisa mais política, que aí, como o PSDB que está trazendo, nós vamos oferecer, não apenas ao PSDB, mas também aos outros partidos aliados, aberta, a quem não é filiado também. Mas acontece na sede do PSDC. Na segunda-feira, na sede do PSDB, às 19h30, às 7h30 da noite. Então, é uma programação. A reforma trabalhista, primeiro a gente precisa lembrar o seguinte, né? A gente da esquerda, eu já fui da esquerda, comecei na esquerda a minha vida, que defende que não mude nada, e nem se lembra que essa legislação ela foi inspirada no fascismo italiano. Quer dizer, Vargas copiou muito da inspiração fascista italiana, porque é uma forma do Estado dominar os sindicatos, e essa inspiração é que está na formação da CLT e da relação do Estado brasileiro com os sindicatos. Ela precisa ser modernizada. Fundamentalmente, é preciso dar mais liberdade para as pessoas. O Estado, mais uma vez, volto a te dizer, o Estado ele tem uma ideia de que ele sabe mais o que é melhor para a pessoa do que a própria pessoa, o que não é verdadeiro. Olha como é que está o Estado brasileiro. Não dá segurança para as pessoas, não dá qualidade de educação para as pessoas, muito menos saúde. Quer dizer, como é que o Estado brasileiro sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo, que sou pai, né, que sou marido. Quem sabe mais o que é melhor para mim? Para minha família sou eu mesmo. Agora, Márcio, o seu conhecimento a respeito da reforma trabalhista é notório. E é um assunto que a gente poderia conversar aqui a manhã inteira, que eu sei que você conduziria muito bem. Agora, eu não posso deixar de falar de política partidária com você. Pois não. Você é candidato ao Senado? Sou. Em 2018? Sou. Mas como é que fica a situação da oposição? Porque o deputado federal Major Rocha diz que é candidato. Sem problema. Tião Bocalon esteve aqui no Bom Dia Rio Branco e disse que existem as discussões, que os dois melhores, mais bem avaliados seriam os candidatos. Petecão, em seguida, já disse que ele não quer saber de pesquisa, ele é candidato e pronto. Vai haver um racha na oposição? Como é que é isso? Olha, eu não tenho problema nenhum com nenhum desses nomes, tenho respeito por todos eles. Bocalon tem uma trajetória de vida, de luta. Inclusive, ele disse que serviu de palanque político por 10 anos para outros conseguirem chegar aos cargos. Eu acho que eu também montei vários palanques. Eu poderia alegar em minha defesa que desde que o PT foi candidato ao governo, eu nunca ajudei. Em 98, o PT subiu ao governo, com apoio de muita gente que hoje está na oposição, e eu não acho elegante ficar alegando isso. Quem tem mais tempo de oposição, quem já ajudou o PT, quem não ajudou, e tal. No meu caso particular, eu sempre achei que não dava certo. Primeiro foi com o Jorge Viana, porque eu tenho respeito, não é nada pessoal, nunca foi, né? Mas ele veio com a história da florestania, que era basicamente gerar riqueza,
resolver o problema do desemprego, que tanta falta nos faz, sem mexer no meio ambiente. Mal pegar uma folhinha, um coquinho, etc. Eu sabia que isso não ia dar certo. Por uma razão simples. Você imagina o sujeito morreu, chegar no céu, se ele foi de bem, e reclamar a Deus que morava num lugar que tinha água, terra, fértil, etc., e que ele viveu mal, viveu pobre. Deus pode virar para ele e dizer, mas meu amigo, eu te dei tudo. Você queria que eu ainda fosse capinar para você, plantar para você? Ou seja, Deus nos deu o meio ambiente. Não há outra forma, a origem de toda a riqueza está no meio ambiente. Então, se você nega isso, como a florestania praticamente negava, não é possível gerar riqueza. E o tempo provou que quem estava correto, provou que eu estava correto. Portanto, não era uma questão pessoal, nunca foi. Inclusive, me convidaram para ser com eles candidato ao Senado, junto com a Marina. E eu, não por desdém, disse, não vou, porque pensamos diferente. Aí vem o irmão dele, que é o atual governador. Disse, não, vou industrializar o Acre. Está correto. Só que numa visão equivocada. A esquerda acha que o governo controla a economia, que o governo promove a economia, e isso não é função do governo, porque o governo não tem vocação para isso. O governo é para prestar segurança para as pessoas, para trabalhar a estratégia, a infraestrutura, energia elétrica, malha viária, relação com os países e tal. Não é o governo que faz economia. Atividade econômica é vocação. Quer 2 exemplos? Vou pegar 2 exemplos já crianos. Betão, um grande amigo. Tenho o maior carinho por ele, pela família dele e tal. O Betão não tem, talvez, o ensino médio. Mas se você pegar o Betão e quebrar ele 5 vezes, e ele continuar vivo, ele vai ficar rico mais 5. Porque ele tem vocação para negócio. Então, ele olha para uma coisa que eu e você olhamos e não enxergamos uma oportunidade, ele enxerga. Quer outro exemplo de alguém que já faleceu? O Moura, que construiu um complexo no Acre, e não só no Acre, quando ele... Mas em outros estados também, o como Roberto Rondônia, Moura, Rondônia e Mato Grosso. Quer dizer, o Moura, quando eu o conheci, ele era um funcionário, nem lembro mais se era da VASP ou da Cruzeiro, né? E olha o patrimônio que ele criou, hoje o filho dele, os filhos dele, continuam tocando. E por falar em quem era esse funcionário que conseguiu um destaque, é também o atual presidente da federação, sim, o Leandro Domingos. Sim, conheço o Leandro. Aliás, o Leandro tem... o pessoal diz que o meu rosto não envelhece. É igual a ele também, né? Eu encontrei com ele no aeroporto vindo de Brasília para cá, ele também não envelhece. Então, eu estou dizendo isso porque... Então, o Tião Viana, a esquerda, tem uma mania de achar que é o governo que promove a economia. Não é. Então, tanto que ele, aonde se meteu, quebrou. Márcio, a gente está com o tempo estourado, mas também não posso deixar de te perguntar. Oposição tem o nome do senador Gladson Cameli para disputar o governo do Estado. A Frente Popular está buscando nomes, fala assim, Marcos Alexandre, atual prefeito, também deputado Daniel Zen, Nazaré Araújo, que é a vice-governadora, e Milson Farias, que é secretário de Segurança. Quem você acha que ganha essa eleição em 2018? A oposição está preparada para enfrentar esse time que está no poder há muito tempo? Eu estou preparado. Modéstia, as favas, eu estou preparado, né? Mas eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Eu venho dizendo há muitos anos que o mais importante não é que eu ganhe o governo do Estado. O mais importante é que nós ganhemos o governo do Estado. E desde que terminou o segundo turno da eleição de 2014, onde eu fui o candidato a governador, representando todo esse conjunto de pessoas que acreditam no Acre melhor do que esse que o PT fez, eu venho dizendo, reconhecendo que quem saiu mais bem avaliado para disputar o governo é o Gladson Cameli. Ajudei ao longo desses 2 anos a demover dúvidas de outros colegas da oposição com mandato, do próprio senador Sérgio Petecão, do próprio deputado Rocha, não que eu deixaria de apoiar um candidato do meu partido, do PSDB. Só que eu venho dizendo a minha humilde opinião, que esse momento, para mim, é como a época do regime militar. E essa sua humilde opinião é o que não vem sendo ouvido dentro da oposição, porque a oposição vem cometendo vários erros seguidos. Por exemplo, a autoconfiança, acho que é o principal problema da oposição. Quando, em 2012, tivemos a primeira eleição, a eleição de prefeito, onde o Marcos Alexandre saiu de 3% praticamente e se tornou prefeito de Rio Branco, poderia ter sido pela autoconfiança. De achar que Tião Bocalon era realmente o candidato da vez e tal, aquela coisa toda. Não fecharam as alianças que deveriam fechar e acabaram perdendo mais uma vez a prefeitura de Rio Branco. Mas com todo carinho que eu tenho a você e a TV Rio Branco, eu preciso dizer que, fundamentalmente, nós perdemos as eleições porque é muito difícil.
você enfrentar uma eleição, você carregando um caminhãozinho e eles com uma estrutura fenomenal de campanha. É lógico que há problemas também no seio da oposição. Eu, por exemplo, e o Bocalhau não é diferente, sempre tive muita dificuldade de arrecadar recursos para uma campanha. Porque eu tenho medo. Eu, por exemplo, eu respeito a minha família. Para mim, é um dos valores maiores que eu carrego comigo. É honrar o nome do meu pai. É honrar minha família, meus amigos. Se eu fizesse alguma coisa que me trouxesse dinheiro, mas que fosse arriscado, que eu pudesse ser pego depois, no caso de uma lava-jato e preso, para mim não tinha preço no mundo que pagaria. Então eu sempre tive dificuldade de arrecadar recurso, porque eu nunca aceitei fazer parte de um jogo sujo para arrumar dinheiro. Então meus mandatos nunca estiveram a serviço de negócio. Então, quando eu enfrento a eleição majoritária, eu enfrento dificuldades. Você gasta 1.000, eles gastam 1 milhão. O governo não tem limite para gastar. Está aí a Lava Jato. As contas, eu fico imaginando o pobre coitado do pai e da mãe em casa ouvindo essas contas, né, da Lava Jato. O dinheiro sumiu, o dinheiro que era da estrada, do posto de saúde, desapareceu e tal. Mas veja, o que eu disse no começo continua valendo. O mais importante, lógico, todo mundo que disputa quer ganhar a eleição. Mas mais importante do que isso é você estar limpo. Eu passei pela Câmara, administrei um orçamento que é do tamanho do orçamento do Acre. E meus filhos não dormem, não dormiram. E não dormirão nem uma noite preocupados do pai estar sendo investigado na Lava Jato. Graças a Deus, eu não respondo a processo nenhum. E acho que, inclusive, não só eu, tem outros também, que isso é um exemplo para as pessoas, para dizer que nem todo mundo é igual. E por que eu não me arrisquei? Porque eu tenho valores. Eu tenho medo de desonrar minha família, desonrar a memória do meu pai. Isso faz com que as pessoas mantenham-se dentro de certos limites. Mas eu quero continuar. O Gladys Camelim, então, eu venho dizendo ao longo de 2 anos que ele é o meu nome. E venho defendendo em todo canto, com todo respeito ao meu partido, que tem direito de querer ter um candidato a governador. Se tiver, eu vou apoiar. Mas eu venho dizendo que acho que este momento é o momento de unir todos aqueles que querem um Estado democrático, que respeite uns aos outros, que o governo, o próximo, não ache-se dono das pessoas e que, ao mesmo tempo, a gente volte a aquecer a economia acreana de forma profissional, como não está sendo feito até agora. Eu acho que essas 2 bandeiras devem unir todo mundo. Se a gente começar a buscar muita diferença, você acha... Se você começar a debater muito miudamente, você acaba achando mais coisas que nos desunem. Vamos fechar em alguns pontos e unir todo mundo. Então, ele é o meu pré-candidato a governador e eu sou pré-candidato ao Senado, porque me acho preparado não apenas para ajudá-lo no governo, mas para ajudar o próximo governo federal e fazer com que o Acre seja incluído de forma grande. Os maiores problemas que o Acre tem não se resolvem aqui. Por exemplo, a infraestrutura que o Acre precisa para produzir economia não se resolve aqui. A saída para o Pacífico através do Peru para o Cruzeiro do Sul não se resolve aqui. Então, me sinto preparado para ajudar a ganhar o governo e, como senador da República, ajudar o Acre e ajudar com que o Brasil ajude a resolver os graves problemas que impedem a economia acreana de gerar um emprego para as pessoas que faz parte. Márcio, nosso tempo está estourado, mas em 1 minuto, que mensagem que você deixa para o telespectador? Olha, eu deixo uma mensagem que o Brasil tem jeito, o povo acreano merece muito mais do que o que temos até agora. A história do povo acreano, a história da tomada desse território para o Brasil é uma história belíssima, de muito sacrifício, de muita luta. A saga nordestina vindo para cá, ocupar essas terras, merece um futuro melhor, merece um presente melhor e merece um futuro melhor. O nosso povo merece muito mais do que o que está tendo até agora. A elite acreana que governa o Estado nos últimos tempos não tem correspondido à altura os valores acreanos que fizeram desse território parte do Brasil. Mas eu tenho certeza que enquanto há tempo, há esperança e o nosso dia vai chegar. Dias melhores virão. Quero agradecer você, mais uma vez agradecer a TV, o jornal O Rio Branco, que a vida inteira, eu sou testemunha disso, nunca fizeram diferença para receber A ou B, eu sempre tive espaço aqui. Mais uma vez, convidar as pessoas nos sindicatos de trabalhadores, às 9 da manhã da segunda-feira. A presidente Rosana ainda vai identificar o local, mas 9 da manhã com os sindicatos de trabalhadores. Às 5 da tarde da segunda-feira também, na Federação das Indústrias, com todas as federações. E às 7h30 da noite no PSTB. O PSTB, com o deputado Rocha e toda a sua executiva, vai receber os outros amigos da oposição para conversarmos sobre a reforma trabalhista.
São 7 horas e 40 minutos. Eu conversei aqui com o ex-deputado federal Márcio Bittar, do PSDB. Márcio, obrigado pela sua vinda. Eu que te Mandar agradeço. um bom dia a todos que acompanham. Mandar um bom dia para a dona Márcia Bittar, que deve estar acompanhando o programa. E dizer para a dona Márcia mandar o Márcio aqui mais vezes, né, Márcio? Obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.